Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Evandro e hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo de Química, dedicado a você que está no 7º ano, que está aprendendo um pouco de Química na matéria chamada de Ciência. Dando prosseguimento aqui ao nosso estudo da atmosfera, a gente vai ver hoje a camada de ozônio, dos temas bem bacanas de ser trabalhado aqui. Então vamos lá, gente. Antes de entrar propriamente na camada de ozônio, só quero dar um pequeno lembrete que eu já vi alguns alunos errando, que é a relação à camada da atmosfera e a camada de ozônio, tá? Na aula passada eu mostrei para vocês que a camada da atmosfera são 5. A gente tem a de baixo para cima a troposfera, depois a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. O que essa imagem representa aqui para a gente? Tem troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e, por último, a exosfera. Beleza, pessoal? Então, a camada de ozônio, ela não é uma das 5 camadas da atmosfera, apesar do nome, tá, gente? Apesar do nome camada, ela não é uma das 5 camadas da atmosfera, mas sim uma região na camada da estratosfera. Então, a camada de ozônio, ela está dentro de uma das 5 grandes camadas que nós temos, que é a camada da estratosfera, que é a nossa segunda camada aqui. Beleza? A camada de ozônio ela se situa numa altura aí, numa altitude de cerca de 20 a 35 km, tá? Há uma certa diferença lá em alguns livros sobre essa altitude, sobre a camada de ozônio, mas ela está nessa faixa aí de 15, 20 a 35 km de altitude, seria o que a gente chama aí de camada de ozônio. Então, olha só, gente, a camada de ozônio ela não é uma das camadas da atmosfera, mas ela faz parte da estratosfera, o que essa imagem aqui representa de forma bem bacana pra gente. Então, a estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera, dentro dela a gente tem aí a camada de ozônio. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, sem muito mistério aí. Agora, entrando, gente, propriamente na camada de ozônio, vamos ver o que vem a ser a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma região da estratosfera lá, que é a segunda camada atmosférica, que eu mostrei para vocês no slide anterior, que possui a maior concentração do gás ozônio, tá? Devido a isso veio o nome aí chamado de camada de ozônio, devido a ela ter uma quantidade muito grande de ozônio nessa região, tá? Ela absorve aproximadamente 98% da radiação ultravioleta vinda do Sol, ou seja, gente, quase na sua totalidade, a radiação ultravioleta é absorvida pela camada de ozônio. Daí a importância dela, tá? Tal atuação é fundamental para a vida na Terra, pois a radiação ultravioleta é prejudicial ao material genético das células. Ou seja, gente, se a camada de ozônio não existisse, a gente ia ter uma incidência muito grande de radiação ultravioleta no nosso material genético e ia trazer problemas para a nossa saúde. Daqui a pouco a gente vai ver quais são esses problemas para a nossa saúde e também para a natureza de forma geral. Então essa aí é a nossa querida camada de ozônio, tá? O gás ozônio, gente, o gás ozônio é o que forma aí a camada de ozônio. Ele é uma molécula com 3 átomos de oxigênio. Tem aqui a representação simbólica da camada de ozônio. Tem aqui um oxigênio ligado a outro oxigênio ligado a outro oxigênio, formando aí o nosso O3, beleza? Aí que é o gás ozônio, tá? O gás ozônio é menos estável que o gás oxigênio, que é o O2. Futuramente vai estudar um fenômeno chamado de alotropia. Na alotropia, que é a formação de substâncias simples de um mesmo elemento químico, a gente vai ver que sempre tem um elemento mais estável e um elemento menos estável. Então, o elemento mais estável é a substância, mais estável é o gás oxigênio. O gás ozônio ele é o menos estável, tá bom? O gás ozônio ele absorve, né, a radiação ultravioleta, que a gente viu aí, que é uma das funções da camada de ozônio, tá? E ele é produzido na estratosfera, tá? Na sua grande quantidade é produzido na estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera que nós temos. Como é que ocorre isso, tá? Então a gente tem aqui na estratosfera um gás aí que é o gás oxigênio, o nosso querido O2. O O2, sobre ele vem a radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta faz se quebrar a ligação de gás oxigênio, formando aí átomos isolados de oxigênio. A gente vai ter aqui um oxigênio isolado com outro oxigênio isolado. Esses oxigênios isolados vão se ligar a um outro gás oxigênio que está lá na camada de ozônio, formando assim o nosso gás ozônio, tá? O nosso O3. E essa reação ela vai se repetindo de forma sucessiva a todo instante, formando ozônio, degradando ozônio, formando oxigênio e assim vai, tá? Então, é uma reação aí que vai toda hora se repetindo, tá? O gás ozônio ele possui cor azulada, por isso que a gente vê um pouco o céu azul aí, né? Em grande parte está relacionado à camada de ozônio aí. E o gás ozônio, apesar de ele ter a sua função primordial lá na camada de ozônio, para nós aqui na Terra, no nosso ambiente aqui, que a gente vive, ele seria o quê? Extremamente prejudicial, tá? Ele é tóxico à nossa saúde. Beleza? E professor, e se a camada de ozônio deixasse de existir? O ser humano degradou, a Terra acabou com tudo, o que ia acontecer, gente? Haveria maior penetração dos raios ultravioletos, 2 tipos de raio ultravioleta extremamente prejudicial, que é o UVB,
radiação ultravioleta B e radiação ultravioleta C, tá? Devido a essa apresentação maior no nosso planeta, haveria como consequência o envelhecimento precoce, então a gente ia ter pessoas com idade baixa e aparência de velho, tá? Como essa imagem que representa. Haveria mutação genética, tá? Devido, como eu falei, que a camada de ozônio, ela protege o raio ultravioleta de simplesmente atacar nossas células, tá? Se tivesse o raio ultravioleta, se não tivesse camada de ozônio, o raio ultravioleta ia atacar as nossas células de forma muito grande, tá? Haveria problema no nosso sistema imunológico, a gente tem uma saúde extremamente mais frágil. Haveria câncer de pele, né, que eu acho que é o principal problema que a camada de ozônio pode trazer para a gente, o mais conhecido, né. Haveria comprometimento de uma das reações químicas mais importantes que nós temos, que é a fotossíntese, e devido a prejudicar a fotossíntese, também haveria redução de algumas espécies, alguns animais simplesmente iam deixar de existir. Beleza? Então, esses são alguns dos problemas que haveria na Terra se não tivessem a camada de ozônio. Beleza, pessoal? Vamos seguindo aí. A gente tem aqui os gases que diminui a camada de ozônio. Com o tempo começou-se a estudar e percebeu-se que alguns gases eles diminuíam a concentração de ozônio na camada de ozônio. Tá? Os principais são os CFS, tá? Os clorofluorcarbonetos. Os clorofluorcarbonetos, como o próprio nome diz, são gases que são feitos desses elementos químicos, aí, do cloro, do flúor e do carbono dentro da sua estrutura química. Eles eram muito utilizados em produtos como aerosóis e em refrigeração. Tá? Aí dois cientistas, tá? Um mexicano chamado Mário Molina, que é esse carazinho aqui, e o Frank, um estadunidense aí, Frank, um americano Frank, por volta de 1970, fazendo vários estudos, eles perceberam que os CFS, que são os clorofluorcarbonetos, facilitam a conversão do gás ozônio em gás oxigênio. O que acontecia, pessoal? Então, quando esses CFS chegavam na camada de ozônio, eles interagiam com o ozônio e faziam o ozônio se transformar em gás oxigênio. Ou seja, na camada de ozônio estava começando a ter uma diminuição de ozônio e estava tendo um aumento de gás oxigênio, beleza? Os CFS estão relacionados à grande redução da camada de ozônio detectada sobre a Antártida em 1985, que ficou conhecido como buraco na camada de ozônio. Então, o buraco na camada de ozônio, grande parte se deu através do CFS. Eles interagiam com o gás ozônio e faziam que o gás ozônio se transformasse em gás oxigênio. Então, havia uma redução da quantidade de ozônio. Esse fenômeno aí ficou conhecido como buraco na camada de ozônio. Beleza, pessoal? Um tema aí bem interessante, bem atual, de 1985. Tá? Além do gás, do CFS, há outros gases que ajudam a diminuir a camada de ozônio, que são os halogênios, que são a família 17 da tabela periódica, que são flúor, cloro, bromo e outro. Tem o astato, mas a quantidade de astato ela é muito pouca no mundo. E também o CO2, ele ajuda a diminuir a camada de ozônio, mas de uma forma bem menor do que os outros gases, tá? Beleza, pessoal? Então, galera, seguindo aqui, devido a essa diminuição da camada de ozônio que foi detectada no ano de 1985, houve uma preocupação generalizada no mundo para preservar a camada de ozônio para que não viesse trazer problemas daqueles que a gente leu aí nos slides anteriores, como câncer de pele, que é um problema bem grave para a humanidade, tá? Então, alguns países, em 1985, foi estabelecido entre várias autoridades, vários países, aí, um tratado internacional para proteger a camada de ozônio, que ficou conhecido como Protocolo de Montreal, tá? Então, o Protocolo de Montreal ele veio simplesmente para preservar, para ajudar a preservar a camada de ozônio. Nesse acordo, os países se comprometeram a reduzir gradativamente o uso dos clorofluorcarbonetos, CFS, e outros produtos nocivos à camada de ozônio. Então, o Protocolo de Montreal ele veio mostrar justamente a preocupação mundial na redução da camada de ozônio, tá? Veio se preocupar que ela não se reduzisse, que a camada de ozônio se preservasse, para que todos aqueles problemas que a gente viu nos slides anteriores, eles não viessem sobre a natureza e principalmente sobre o homem, tá? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, eu vou pedir que você se inscreva nesse canal, ajude a gente a alcançar a marca maior de inscritos. Eu vou fazer um curso completo aqui de Química para vocês, dedicado ao 7º ano, claro. Posteriormente, a gente vai ter exercício sobre tudo que a gente está trabalhando aqui. Então, um forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!